Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é a professora Vilma. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 da semana Inglês Fluente com a Bíblia. Nessa série de aulas, você vai descobrir como você pode sair do absoluto zero à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Mesmo que você não saiba nada de inglês, acha que tem dificuldades para aprender ou acha que o inglês não é para você. Você que acha que o inglês é uma língua muito difícil, e seja qual for a sua idade. Eu até entendo como você pode estar se sentindo agora. Eu já me senti assim. Eu já estive exatamente aí no seu lugar. Mas eu me tornei fluente em inglês e ainda mais fluente depois que eu comecei a ouvir os pastores americanos para lecionar inglês bíblico numa escola dominical de uma igreja com mais de 8 mil membros há 5 anos. Como eu contei para você na primeira aula. Essas são crenças limitantes que estão te parando. Inglês fluente com a ajuda da Bíblia. Se você acha que é muito bom para ser verdade, veja o que essas pessoas estão falando. My name is Claudia, and first of all, I'd like to know the Holy Spirit spoken through Vilma, and it was so important for me. But my motivation to study Bible in an English class that was keep a dialogue with my American friends to speak about Jesus and the wonderful life about him. Hi, my name is Patricia. I'm here to talk about Teacher Vilma's ministry. I'm glad I had the opportunity to be her student for about 2 years at the Primeira Igreja Batista do Recreio in Rio de Janeiro, where she taught the New Testament. As a Christian, I knew the stories, the Bible, so it was a great experience for me to study the Word of God in English. During that time, I could notice my English improve and become more fluent after each class. Thank you, Teacher Vilma, for your dedication. Thank you so much. Thank you. Antes de prosseguirmos, eu quero te lembrar que na aula passada eu te apresentei a oportunidade divina de você alcançar a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Eu te contei a minha história para revelar como eu descobri esse método poderoso. E ainda te revelei os 12 maiores erros que as pessoas cometem no aprendizado do inglês e por que isso acontece. Erros que impedem você de chegar no seu objetivo. Se você não cair nessas armadilhas, poderá alcançar a fluência no inglês muito mais rápido. E você fez a sua primeira atividade com um versículo da Bíblia, em português e em inglês, na internet. Usamos o primeiro versículo do Salmo 23, o salmo mais falado. Não postou a sua atividade, posta lá na comunidade que eu quero ver o versículo que você escolheu, ok? E de presente, eu postei na comunidade do Facebook um estudo completo do Salmo 23. Famoso. E é um estudo bilíngue, português e inglês, para você crescer em fé e crescer no inglês. Eu quero saber quem assistiu a esse estudo. Coloca aí nos comentários. Eu assisti. E me fala também o que você achou, ok? Eu estou muito feliz de tantas pessoas querendo alcançar a principalmente com a ajuda da Bíblia. Eu queria agradecer a todos os comentários e perguntas que eu recebi das pessoas que assistiram a primeira aula. Há mais de 1.000 pessoas nos grupos de WhatsApp. Sinceramente, não sei como expressar minha gratidão à Teacher Vilma e sua equipe por esse trabalho. A qualidade do ensino é inigualável. Só depende do tamanho da nossa vontade de aprender, como ela mesmo disse. Olá, a paz do Senhor. Sou evangélica criada no Evangelho. Sou de Diamantina, Minas Gerais. Canto na igreja e amo esse ministério.
Tenho feito aulas de inglês há algum tempo, mas não sou fluente. Meu objetivo é atingir a fluência e conseguir entender ou assistir filmes sem legendas. Acho e tenho certeza que através da palavra de Deus vou conseguir. Deus abençoe a todos. Meu nome é Maria das Graças Moraes Leal. Sou do Inter da Paraíba. Sou evangélica há 18 anos. Há anos Deus plantou no meu coração o desejo de estudar inglês, porém, após tentativas frustradas, perdi o ânimo, visto que agora descobri a minha vocação. E ela tem uma vocação linda. Isso que a professora falou é a pura verdade. Devemos aprender inglês como uma criança. Boa tarde, gostei da fórmula não cansativa de aprender inglês. Boa noite, professora Vilma. Obrigada por sua dedicação em ajudar. Não frequento igreja, porém sou dependente de Deus. Gostei do curso. Vou ficar fera no inglês e na palavra do Senhor, o Todo-Poderoso. Abraço. Ótimo. Deus abençoe, irmã. Trabalho divino. Boa tarde, boa noite. Sou novo aqui, vim aprender inglês convosco. Sou de Angola. Bom dia, professora Vilma. Estou amando o ensino do inglês. Tenho 71 anos, mais diz a palavra, na velhice ainda darão frutos. Estive na Inglaterra no início desse ano. Fiquei impactada com o desejo vindo de Deus de aprender o idioma. Iniciei também através da Bíblia. O teu método vem agregar ao que aprendi. Obrigada. Essa aprendeu direitinho. Ouvir é a chave do meu sucesso. Preciso praticar o inglês. Não vou procurar atalhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fiz o possível para responder a todos. E se você ainda não deixou a sua pergunta ou se surgiu alguma outra dúvida, é só comentar aqui embaixo. E para entrar na nossa comunidade do Facebook, é só clicar no botão aqui embaixo. Posta suas dúvidas e perguntas, ok? Será um prazer conversar com você, meu irmão e minha irmã. Se você não assistiu a aula 1 ainda, para esse vídeo aqui. Clica na aula 1 que vai estar em algum lugar aqui nessa página. Assista lá. Depois volta aqui. Pois para que você entenda as dicas preciosas que você vai receber agora, é importante que você tenha assistido a aula 1 para entender por que esses erros são erros e como você pode evitá-los. Nessa aula você vai descobrir como você pode usar as estratégias certas para alcançar a fluência no inglês muito mais rápido do que você imagina. E como a Bíblia pode ser uma ajuda poderosa nessa sua jornada. Para cada um dos erros que eu falei na primeira aula, há uma estratégia para corrigir a rota. E eu vou te revelar os 3 mandamentos do inglês para cristãos, que podem destravar o seu inglês, te tirar do velho mundo e te dar acesso a um novo mundo cheio de oportunidades e mais proximidade com Deus. E é lógico que vamos fazer um outro exercício prático do inglês bíblico, dessa vez com vídeos do YouTube. E eu quero te agradecer e te parabenizar por você estar aqui. Isso significa que a aula anterior te tocou de alguma forma e que você não aceita mais ficar no velho mundo, preso e limitado só ao português. Significa que você não quer mais inventar desculpas para você mesmo, para desistir, não lutar para aquilo que você deseja, deixar para depois, ou pior, nem tentar. Eu acredito que Deus me fez passar por tanta luta para me colocar no caminho certo e permitir que eu esteja aqui hoje para transmitir a você o que eu aprendi e transformar a sua vida através do inglês e dos ensinamentos contidos na Bíblia, assim como a minha vida e a vida dos meus alunos foi transformada. Então, eu também acredito que você está aqui hoje por intermédio dele. Todo sentimento de fracasso, frustração, desmotivação que você já sentiu ou ainda sente diante das dificuldades do inglês não é maior do que você e ele. Em Romanos 8,31 diz que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreve aí nos comentários. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é por isso que eu uni o aprendizado do inglês, a palavra em um método único para colocar você no caminho da fluência do inglês, ao mesmo tempo que mais perto do nosso Pai.
Agora que você conhece as melhores estratégias para alcançar a fluência no inglês, vamos potencializar os seus resultados seguindo os 3 mandamentos do inglês para cristãos. Lá na primeira aula, você descobriu como aprender inglês igual uma criança aprende, através do ouvido. E também viu que a Bíblia pode ser uma ferramenta poderosa para te levar à fluência no inglês. Repete comigo. Através do ouvido. Assim nasce o primeiro mandamento do inglês para cristãos. Aprender através do ouvir e aliar esse ensinamento com as histórias da Bíblia. Porque histórias têm o poder de atrair a nossa atenção. Veja o sucesso do cinema. Elas vão ajudar você a ficar focado, focada, motivado, motivada. Será que você ainda terá dificuldades em aprender ou lembrar do vocabulário inglês? Não mesmo. Por isso as histórias bíblicas vão te ajudar a falar, entender, ler e escrever inglês. Nós vamos unir a nossa apreciação por histórias e o nosso amor à palavra do Senhor. O aprendizado do inglês vai ficar muito mais prazeroso e motivador. As histórias vão te ajudar a entender, assimilar, absorver e utilizar o inglês com mais facilidade. Não só os textos, mas também áudios, vídeos e músicas. Só que não adianta nada, meu irmão, minha irmã, você ter o melhor método do mundo se você não sabe como usá-lo, se você não o colocar em prática, ou se você não seguir nenhum método. Ou pior, se você seguir um método ruim, você não vai evoluir. Você vai ficar atirando para todos os lados, disperso, perdido. E se conseguir alguma evolução, você vai gastar muito mais tempo e energia. Outro problema, eu já vi em muitos alunos meus, e que talvez esteja acontecendo com você, que ainda não atingiu a fluência no inglês, é aprender e não praticar. Mas isso todo mundo sabe, né? Mas é exatamente por isso que você fica aí travado no básico. Não consegue se comunicar em inglês. Não consegue entender quando você ouve inglês. E também não consegue aprender e reter novos vocabulários. Você se lembra de quantos por cento das coisas que você aprendeu na escola? 5%? 1%. E por que isso acontece? Porque a maioria das coisas que você viu na escola era chata para você. Não te interessava. E depois que aprendia, você não colocava em prática. E para o seu cérebro, se você estuda algo e não usa, ele descarta. Lembra? O cérebro assimila melhor quando você estuda e coloca em prática. Quando você aprendeu a dirigir, foi assim. A costurar, a pintar, ou seja, com qualquer habilidade. Uma pessoa que tirou a sua carteira de motorista, mas que nunca conseguiu comprar um carro, ou ter acesso a um carro para praticar, provavelmente não vai conseguir dirigir bem. Muito menos com confiança. E aprender a falar inglês é a mesma coisa. Precisa aprender e colocar em prática. Mas não adianta colocar em prática só de vez em quando. Uma vez por semana, a cada 15 dias. Da mesma forma que uma pessoa que faz exercício físico e dieta só um dia na semana, muito provavelmente não vai conseguir nem emagrecer, nem ficar saudável. Se você praticar o inglês só de vez em quando, não vai conseguir alcançar a fluência. Por mais que você aplique o mandamento número 1. Por isso, milhares de alunos que estudaram em escolas tradicionais 2 vezes na semana não conseguiram atingir a fluência. Provavelmente, eles faltaram num dado momento. Não tiveram muita oportunidade de praticar em sala de aula e também acabaram não praticando fora dela. E só iam ver o inglês novamente quando voltavam às aulas. Isso não funciona. Certamente você conhece a história de que Davi derrubou Golias com um só golpe, certo? Mas a história completa talvez nem todos saibam. Enquanto Davi pastoreava as ovelhas do seu pai, ele foi sendo preparado para enfrentar o gigante. Ele treinou muito. Matou um urso e até um leão. E haviam levado as ovelhas do seu pai. Mas isso não significa
que você precise praticar longas horas por dia. Será um passo de cada vez, assim como foi com o povo que saiu lá do Egito para entrar na Terra Prometida. Tiveram que atravessar o deserto, passar por várias provas e aprender a ser destino. E quantos deles chegaram à Terra Prometida? Bem, basta você praticar por pelo menos 20 minutinhos todos os dias. E você já vai evoluir. Isso mesmo, 20 minutinhos de prática, mas deve ser diário. Além de vir pelo ouvido, o que o inglês e a fé também têm em comum é que você cresce em fé e na fluência no inglês dia após dia. E a nossa mente vai sendo renovada pela palavra, assim como o nosso cérebro vai ficando cada vez mais familiarizado com o inglês. Mas temos que ficar conectados à videira verdadeira, não é mesmo? O que acontece quando um ramo é cortado? Então, a cada prática do inglês para cristãos vai renovar a sua mente, fazendo com que o seu entendimento do inglês aumente diariamente. A cada dia você coloca um tijolinho a mais no seu grande muro de conhecimento e quando menos perceber, já vai ter virado um castelo. Pois quem cuida da videira é o agricultor. Nós só temos que fazer a nossa parte, ficarmos conectados à videira verdadeira, através da prática da palavra e do inglês. Ah, mas agora você vai me dizer que você não tem tempo para praticar. É aí que vem a grande oportunidade para você, meu irmão e minha irmã. Aproveite o tempo que você está em contato com a palavra do Senhor para pôr em prática o que você aprendeu. Assim nasce o segundo mandamento do inglês para cristãos. Pratique com a palavra do Senhor. Pode ser com seus louvores favoritos, com as passagens de uma Bíblia bilíngue, com pregações em inglês no YouTube. Quando você fizer o seu devocional, ou na sua leitura antes de dormir, por exemplo. Daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como você pode fazer isso. Responda ao inglês real do dia a dia. Praticar com a palavra te ajuda a manter mais disciplina, foco, superar a preguiça. Pois, afinal, você está aproveitando o seu compromisso com a palavra do Senhor. Certo? O compromisso que você tem com o Senhor para desenvolver o seu inglês. Assim como seguir o primeiro mandamento, ouvir histórias bíblicas te ajuda a superar os bloqueios que você tem. Vamos fazer uma prática, então, para você entender melhor? Eu vou mostrar agora como você pode praticar com a palavra no seu dia a dia de maneira independente. Lá na primeira aula, eu mostrei como você pode fazer o seu devocional em português e em inglês. Agora, vamos aplicar o segundo mandamento do inglês para cristãos. Praticar com a palavra. Quando? Diariamente, ok? Então, eu vou aqui junto com você abrir o YouTube, porque é a nova TV. É aqui que eu passo a maioria do meu tempo. Raramente eu vou para a TV mesmo, a não ser que seja para o Sport TV 2, para assistir os meus jogos de vôlei nacionais e internacionais. No mais, eu fico aqui mesmo no YouTube, aprendendo e me edificando. Vamos lá para o YouTube? Eu vou mostrar agora como nós vamos fazer. Eu quero que você escolha um versículo que você conhece bem. Um versículo que você já assistiu várias pregações dos seus pastores. Dos pastores que você conhece, confia, ok? Isso é muito importante. Porque eu vou te ensinar fazendo uma pesquisa no YouTube. Agora, se você não conhece os pastores, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, não é isso? Temos que tomar cuidado com os falsos profetas. E é por isso que eu estou falando para você escolher um versículo que você conhece bem ou um pastor da sua confiança. Eu vou te mostrar aqui como você poderia praticar com a palavra diariamente. Agora eu vou dividir a minha tela com você, ok? Eu já estou aqui no YouTube, ok? Então, vamos praticar provérbios, versículos de sabedoria, não é? Do nosso rei Salomão, filho do rei Davi, certo?
Então, eu escolhi Provérbios 16:3. Você vai escolher qualquer um. Vamos lá. E você vai fazer uma pesquisa. Certo? Olha aqui. Tem vários aqui para você seguir. Né? Então, tá aqui, abaixo aqui. Olha aqui. Quantos que você pode escolher? Talvez você conheça alguns desses pastores. Ok? Eu vou pegar aqui o pastor Ivan Saraiva. Ele tem uma presença forte na internet. Né? Ele está fazendo aqui uma pequena pregação, um pequeno estudo bíblico, se você preferir, né? Em cima do Provérbio 16:3. Tá bom? Então, aqui, ele estava falando aqui, ó, planos infalíveis. Tá? Então, aqui, eu estou te ensinando como você faz a pesquisa. Eu não vou abrir agora. Por quê? Isso aqui é internet, né? Já tantos problemas de tecnologia que a gente tem enfrentado. Então, aqui, eu já baixei esse vídeo dele. Eu já resumi, para a gente ir mais direto ao ponto. Ok? Tudo bem. Porque a primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar. Você já conhece o versículo, você já escolheu, já está aqui, já viu pregação, já viu estudo bíblico. Mas você vai começar pelo português. Confirmação, para você rever. Né? Então, primeiro você vem no português e escuta. Depois que você fez isso, você vai fazer uma pesquisa do mesmo versículo em inglês. Tá bom? Provérbios, em inglês, Proverbs. Tá? Então, fez a pesquisa aqui. Vamos ver o que vai dar essa pesquisa? Ele já, ó, tá abrindo aqui algumas opções, tá carregando, né? Olha aqui, ó. Proverbs 16:3. Esse aqui também, ó, verse of the day, o versículo do dia, tá? Proverbs 16:3, 5-minute devil. Então, o que ele está falando aqui? Versículo do dia, Provérbios 16:3, 5 minutos de devoção. Só devocional. É uma boa opção, tá bom? Então, se você está vendo aqui, assim como no português, apareceu algumas opções aqui, certo? Está aqui. Inclusive, o pastor Ivan Saraiva apareceu aqui de novo, embora eu tenha procurado em inglês. Então, está aqui. Né? Você vai fazer a mesma coisa. Eu escolhi esse aqui. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Não vou abrir, porque eu já abri esses vídeos, já baixei esses vídeos, já encurtei para a gente ir mais direto ao ponto. Então, vamos embora. Tá? Então, vamos direto para o trabalho. Vamos, então, escutar o pastor Ivan Saraiva? Vamos ouvir, então. O texto para reflexão está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqueles que entenderam a chave mestra são pessoas das mais diferentes denominações, que entendem que tudo o que fazem precisam apresentar para que Cristo consagre. Então os teus dias, né, até você definir a profissão da sua vida, ou a pessoa com quem você vai casar, tudo precisa ser consagrado ao Senhor, porque aí existe uma bênção que vai além dos nossos planos. É uma bênção sobrenatural para qualquer pessoa, isso inclui você e a mim. Eu não sei quais são os seus planos para o dia de hoje, mas consagre eles ao Senhor. Quais são os seus planos até o final desse ano? Eu não sei. Consagre sua vida ao Senhor. Quando você estiver planejando, quando você estiver sistematizando, tentando traçar uma linha, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de enxertar Deus em tudo e perguntar se Ele pode abençoar aquele plano, esse plano que você está fazendo. Porque às vezes a gente cria planos que são maravilhosos na nossa mente, mas podem ser profundas desgraças. Então consagre os teus planos a Deus e valem, consagre-se ao Senhor. E aí então a sua vida, a vida da sua família será recheada de bênçãos, da proteção do céu e da companhia dos anjos. Então o que ele está falando? O versículo fala: consagre ao Senhor tudo que você faz
os seus planos serão bem-sucedidos. É tudo, do mais simples ao mais complexo, do mais pequeno ao maior dos nossos planos. O que a gente faz no dia a dia? Graças a Deus que a gente tem um Deus maravilhoso, um Pai maravilhoso, né? Que Ele não atende todos os nossos pedidos. Aquelas coisas que a gente vai criando aqui, aquelas imagens aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, ainda bem que Ele não atende. Porque muitas das coisas que nós queremos vão nos trazer dor, sofrimento, não é? O que Ele está dizendo? A gente tem que entregar tudo para o Senhor. Tudo. Nosso caminhar, nosso levantar, nosso trabalho, as nossas decisões, os nossos pensamentos, né? Porque a gente tem, o que a gente faz? A gente primeiro faz os planos. A gente faz nossos planos, nossas ideias, depois a gente pede para o Senhor abençoar. Não é isso? Não, mas não é isso. A gente tem que ter os planos de Deus para a gente na nossa vida. A gente tem que ser caminhando no Senhor. Com o Senhor, para o Senhor. Tudo que a gente tiver, tudo que a gente faz tem que ser como se a gente estivesse fazendo para Ele. Né? Então é uma coisa muito mais além. Não é eu estabelecer os meus planos e depois pedir a bênção do Senhor. Não. É eu caminhar com o Senhor o tempo todo, querendo entender qual é a vontade dele na minha vida. E tendo isso em mente, não os meus pensamentos, o que eu desejo, o que eu crio nos planos. Não. Descobrir pelo Senhor quais são os planos do Senhor para a minha vida. Porque quando a gente consagra a nossa vida, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, né? A gente está dando o quê? Liberdade para o Senhor agir. Quando a gente está meditando sempre na palavra, né? O Senhor é que vai formando os nossos planos, Ele que vai guiando o nosso caminho. Então, essa é a ideia. Consagre tudo que você faz ao Senhor, os seus planos serão bem sucedidos. Né? Por quê? Porque não serão os seus planos individuais, pessoais, e sim os dele para você. Essa é a ideia desse versículo. Ok? Então, está aqui um exemplo, né, do português. Agora a gente vai lá no pastor Tasminter. Ok? Agora eu vou abrir, a gente vai assistir junto, né? E vamos ver o que ele está falando ali nessa palavra. Aqui, ó, Proverbs 16:3. Provérbios 16:3. E olha aqui, como é que é em inglês? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Né? Commit to the Lord. Consagra ao Senhor. Tudo que você faz. Whatever you do. O que quer ter. Whatever you do. Você faz. Né? E os seus planos serão bem sucedidos. E Ele estabelecerá, seria uma outra opção, os seus planos. Porque é isso que eles estão usando essa versão aqui no inglês. Ele estabelecerá os seus planos. Ele fará com que os seus planos sejam bem sucedidos. Porque não são os planos. São os planos dentro de você. É por isso que vai ser bem sucedido. Se saísse da nossa cabecinha, nem sei. Né? Então, seus planos serão bem sucedidos. Ele estabelecerá seus planos. And He will establish your plans. He will establish your plans. Ele vai fazer com que seus planos sejam bem sucedidos. E por quê? Porque é Ele que vai estabelecer esses planos para você, Ele que vai criar, Ele que vai te guiar. A partir do momento que você se predispõe, né? Você entrega a sua vida totalmente a Ele e deixa que Ele guie tudo. Em tudo. Aí, os planos vão ser bem sucedidos, porque são os planos do Senhor para você. Vamos dar uma olhadinha aqui no inglês, então? Vamos lá? Primeiro, né? Por quê? Porque vocês estão aí comigo, que já sabem um pouco de inglês. Quanto será que vocês vão entender? Vamos fazer esse teste? Vamos lá? Well, hey everybody, we're taking a look at the verse of the day using the YouVersion Bible app. Today's verse of the day is Proverbs 16:3. I'm going to read it for you. Commit your works to God and your plans will be established. I don't know what you know about Proverbs, but it's really a collection of wisdom.
And it comes in these little sayings. It's not usually part of a bigger story or a bigger theological idea. It's really practical wisdom given in just little bites, little snippets. And this one sounds awesome, right? If I commit my work to God, He'll establish my plans. I've seen another translation that said, make your plans successful. Now that's cool. And I've often thought of it that way. You know, if my work is committed to God, well, I'm a pastor, which means it's all committed to God. I've given my work to God, and He should make it all successful. He should establish every plan that I've come up with. The problem is, this isn't quite what that scripture means. It's not really talking about that. In fact, if you dig in and look at the translation, there are a couple different ways this is translated. The first part is pretty clear. If you give your work, and other translations say your activity, to God, then it says He'll establish your, and the question is plans. Well, other translations use the word thoughts. He'll set up, He'll establish your thoughts. Now, what would that be talking about? Well, I want it to say, if I tell God, my work is yours, then God will make everything that I've come up with a successful thing. But that's not really what it's getting at. Now, there's a different principle in play here. What this says is that if I do my activities for God, if I begin to do God's good work, if I know the work that's in front of me is good work because it's the work called by God, if I give that work to God, if I give my working hours to God, if I give my activity, if I put my hands to God's work, then God begins to form my plans. God begins to form my thoughts. We need to do God's work. Commit your activities to God, not your job, but your activities. Do the things that you know that God is calling you to do. Today, just try it, just a little bit. It'll start to change the way you see the world around you. God will begin to establish, set up your plans. He'll make you think differently. E aí? Experiência. Eu quero saber, coloquem aqui nos comentários para mim, o quanto que vocês conseguiram entender, tá bom? Quanto vocês conseguiram entender? 10%, 20%, 30%, 50%, 80%? 100%? Muito bem, olha só. Isso é uma maneira incrível de vocês praticarem com a palavra do Senhor. Porque aqui ele está usando uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia, tá? Cheio de phrasal verbs, né? Cheio de expressões, idiomas. É o dia a dia. Não falo? Ah, você tem que escutar o inglês real. Aqui está. Você tem que escutar nativos. Aqui está. Você viu quantos pastores ali? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que é que ele está falando. Ele que está falando mais ou menos o que o pastor está falando, não é mesmo? Que a palavra do Senhor não é uma só. A palavra do Senhor é uma só. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa. Né? Nós vamos repassar aqui. Só um minutinho. Eu estou dando umas paradinhas e fazer alguns comentários, tá bom? So, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e Ele, e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Vamos lá. Well, hey everybody, we're taking a look at the verse of the day, Proverbs 16:3. I'm going to read it for you. Ele se apresentou, né? Para os seus seguidores, e ele está fazendo o quê? O verso do dia. Então, ele está dizendo, ó, vamos olhar aqui o verso do dia de acordo com o aplicativo da Bíblia. Então, ele abre o aplicativo lá, vê o verso do dia, e trabalha ali com os seus seguidores, tá? Então, ele está dizendo que ele escolheu o Provérbios 16:3, são versos, né, de sabedoria, né? Fala sobre a sabedoria, né? E é muito prático, coisas realmente do seu dia a dia, não é histórias bíblicas, não, coisas práticas, curtas.
Ok? Então vamos lá. Commit your works to God and your plans will be established. I don't know what you know about Proverbs, but it's really a collective of a bigger story or a bigger theological idea. It's really practical wisdom given in just little bites, little snippets. Passando aquilo que eu falei, né? Provérbios, né? Palavras de sabedoria, ensinamentos bem práticos para o seu dia a dia, né? E vamos lá. And this one sounds awesome, right? If I commit my work to God, He'll establish my plans. I've seen another translation that said, make your plans successful. Now that's cool. É uma maravilha, né? Porque se eu consagro o meu trabalho ao Senhor, Ele vai me fazer uma pessoa de sucesso. Ele vai, né? Establish my plans, will make them successful. Se eu consagrar o meu trabalho ao Senhor. Olha que interessante. Mas será que é isso? E ele vai comentar aqui. Pô, isso é uma maravilha, então, né? Eu sou pastor. Trabalho com a palavra do Senhor. Então, tudo que eu faço, eu consagro ao Senhor. Então, ele vai me fazer uma pessoa de sucesso. Os meus planos serão todos bem-sucedidos. Mas será que é isso que está dizendo? A palavra? Né? Eu adiantei um pouquinho. Vamos ver o que ele vai falar. And I've often thought of it that way. You know, if my work is committed to God, well, I'm a pastor. My work to God, and He should make it all succeed that I've come up with. The problem is, this is really talking about that. Certo? Eu não estou passando, né? Ele disse, está dizendo, eu sou pastor, então tudo que eu faço, eu considero ao Senhor, e Ele vai fazer os meus planos de sucesso. Mas não é isso. Não é isso que essa palavra está dizendo. It's not quite like that. Não é bem isso, ok? In fact, if you dig in and look at the translation, their couples part is pretty clear. If you give your work, God, then it says He'll establish your, and the question is plans? Well, other translations use the word thoughts. He'll set Está up. dizendo que o começo é bem claro, né? Consagra ao Senhor. Tudo que você faz. Consagra ao Senhor your work. É uma das traduções. Seu trabalho. Consagra ao Senhor as suas atividades. Your activities, que é uma outra possibilidade. Certo? Então, ele disse que já tem muito estudo em cima disso. Porque muito dúvida realmente o que será isso que quer dizer. Né? Agora ele vai explicar, porque o problema é na segunda parte, né? Que consagrar ao Senhor, a gente sabe o que é. O seu trabalho, a sua vida, né? As suas atividades. Mas agora, né? Os seus planos serão bem-sucedidos. Ele vai fazer com que você prospere. Agora a gente vai ver exatamente essa segunda parte, que é mais complicada de entender. He'll establish your thoughts. Now, what it would want it to say if I tell that I've come up with a successful thing, but that's not really what it's getting at. Certo? Então ele está dizendo, pô, você consagra ao Senhor, eu trabalho as minhas atividades, né? E principalmente no meu caso, que eu sou pastor, ele então vai fazer com que seja, né, sucesso. A gente prospera nesses planos. Mas aí ele fala assim, isso não é o que eu quero, né? Não é bem isso que está querendo chegar, não vai chegar ali, porque não é isso. Né? A gente está falando agora de pensamentos. Pensamentos. Como que nascem os nossos planos, os nossos pensamentos, as nossas ideias? E como é que nascem essas ideias? Dos nossos hábitos. Né? O medo do hábito é uma coisa forte, por isso que eu falo que você conseguir desenvolver o hábito de estudar diariamente, principalmente através da palavra do Senhor, vai ficar muito mais simples. E quem está falando? Mas peraí, começa daqui. Os nossos hábitos são muito fortes, os nossos hábitos vão dizendo os nossos pensamentos vão criando os nossos planos, os nossos desejos vão criando as nossas ações. Até aí a gente não colocou o Senhor no negócio. Não é? Mas agora não é bem isso. Como é que a coisa funciona? Como é que a gente foca mesmo? Vamos ficar mais um pouquinho? What this says is that if I do my activities for God,
if I know the work that's in front, if I give that work to God, if I give my working hours to God, if I... Eu não sei se vocês estão entendendo, está muito forte, está muito fraco. Né? Então, ele está dizendo, primeiramente a gente vai colocar Deus no negócio. Deus na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso pensar, no acordar, no agir. Né? Não vai ser mais os nossos hábitos, né? Fazer criar os nossos pensamentos. Mas, o nosso foco, o nosso alvo, né? O Senhor. Então, a gente vai, através da meditação na palavra do Senhor, nós vamos permitir que o Senhor, né? Ele bate a porta. Se você abre, ele entra. Então, com essa permissão, né, que o Senhor governe os nossos pensamentos, que a gente vai dedicar todas as nossas atividades, não só o nosso trabalho profissional, é tudo. É tudo. Nossa família, nossos relacionamentos, né, é tudo. Então, ele que vai criar esses pensamentos, ele que vai formar esses planos, né, porque a gente tem que fazer de acordo com a vontade dele. Mas qual é a vontade do Senhor? Difícil, né? Mas se a gente se colocar à sua disposição, aí, aos poucos, né, assim, que é a nossa palavra, você não renovada pela palavra, né? Se a gente está conectado à videira verdadeira, né? Então, aí, lembra que eu falei que a nossa mente é como um filtro? Quanto mais palavras a gente recebe, aí vai ser mais de Deus e menos de nós. Tá? Então, se é mais de Deus, a gente não vai estar tão focado nesse mundo, nos nossos planos, nos nossos desejos. Né? A gente vai estar mais espiritualmente fortalecido, mais conectado com o Pai. Então, a gente vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Né? Para saber quais são os planos dele para nós. Porque é ele que vai formar então, os nossos pensamentos e os nossos planos. Então, se a gente está fazendo a vontade que é do Senhor, não tem como dar errado. Né? Vamos escutar mais um pouquinho? Give my activity, if I put my... begins to form my... What do you do, God? Not your job, but your activities to do today. Just try it, just a little bit. God will begin to establish, he'll make you think differently. Amen. Né? Amen. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas do Senhor, começar a pensar as coisas do Senhor, começar a agir de acordo com a vontade do Senhor, ele que vai criar os planos para a gente, ele que vai mudar os nossos pensamentos, e ele fala, vai mudar completamente a maneira como você vê o mundo. Né? E ele está falando, give it a go, make it a trial. Tente, para você experimentar qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Tá? Eu não estou repassando palavra a palavra, estou mais trabalhando com a ideia. Porque isso que eu quero colocar na sua cabeça. Mostrar para você como é que você pode praticar através da palavra do Senhor. Em português e em inglês. Certo? No seu devocional diário, meditando na palavra, nas duas línguas, e agora aqui, ouvindo, se expondo ao inglês do dia a dia. Porque os pastores estão aqui para falar da palavra, para explicar a palavra da maneira mais simples possível, com linguagem do dia a dia, para que todo mundo entenda. Então, aqui está cheio de expressões idiomáticas, aqui está cheio de phrasal verbs, são aqueles verbos com as preposições, né? What are you getting at? Né? Está cheio de vocabulário do dia a dia, ok? Para que você pratique. Então, até agora, você viu os 2 primeiros mandamentos. Você precisa aprender através do ouvir e das histórias bíblicas e praticar com a palavra. Só que ainda falta o 3º mandamento. E com ele, o seu inglês vai para um outro nível, porque é uma combinação poderosa. Mas lembre-se de que o que vai acelerar o seu processo no aprendizado do inglês é ter determinação, comprometimento, tempo e o método. Um bom método. Quem tem um bom método e se dedica mais, consegue chegar à fluência muito mais rápido. Se você se comprometer, nada vai mudar, a não ser você. Seja a mudança que você quer causar. Se comprometa com seus objetivos e com aqueles que você ama.
E para você que está comprometido em chegar à fluência no inglês e não quer trilhar essa jornada sozinho, sozinha, eu criei a mentoria Inglês para Cristãos, para que existisse uma solução completa e mais estruturada e com o meu acompanhamento. Não é um simples curso, porque eu acho que você não precisa de mais um curso de inglês. E agora, vamos ao terceiro mandamento. Unir o inglês bíblico que vimos até agora com o inglês geral. E é o inglês que você vê no dia a dia, ou seja, nas embalagens, nas conversas, na internet, nos filmes, e por aí afora. Por quê? O inglês geral vai te ajudar a entender e colocar em prática algumas estruturas do idioma que você já viu no inglês bíblico, mas que ainda não sabe usá-las. Presta atenção nessa imagem. Imagine que a fluência no inglês é igual à prática de caiaque. Para você se deslocar para frente, você precisa remar de um lado e depois do outro, sucessivamente. Agora, se você remar só de um lado, você vai andar em círculos e não vai avançar. Imagine que de um lado do caiaque é a teoria e do outro a prática. Sem pôr em prática não vai funcionar. É por isso que muitos alunos estudaram inglês por anos em escolas tradicionais e não chegaram à fluência. Mas se você ficar só na prática, sem seguir um método, você terá dificuldades de evoluir. Isso vai ficar com o broken English. Igual o aluno que eu tinha, o Eduardo, ele queria ser muito fluente e se expunha bastante ao inglês. Então, aprendeu vocabulário, várias expressões, mas ele nunca estudou muita teoria. Só tentava aplicá-las. Resultado, broken English. É o inglês quebrado que ele ficou. Era difícil entender as suas ideias. Você não é fluente se não consegue se comunicar com eficiência. O inglês até parece difícil, eu sei, mas é um dos idiomas mais fáceis de se aprender. Não é à toa que está presente em todos os países e é a língua mais falada do mundo, assim como a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É muito mais fácil do que aprender português, isso eu te garanto. Para um estrangeiro aprender a falar português é um horror. Todas aquelas conjugações verbais, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural. E concordância verbal. E você fala português, não fala? Acredite, essas estruturas do inglês são bem mais fáceis e eu vou te provar isso agora. Dá uma olhada nessas telas. No inglês não há gênero masculino e feminino, como no português. No português você tem que saber se o objeto é feminino ou é masculino. Certo? No inglês, não. Por isso que eles usam somente o it. E é um pronome pessoal para se referir a um animal ou a uma coisa. Então, olha aqui. Eu tenho aqui, she is blessed. Ela é abençoada. He is blessed. Ele é abençoado. Então, percebam, tá, que blessed serve para abençoada e para abençoado. Certo? Eu não preciso trocar. Olha que simples. Vamos dar uma olhada, mais uma tela aqui. Os adjetivos não têm plural. Adjetivos não têm plural e também não tem gênero masculino ou feminino. Eu não tenho que falar bonito, bonita, pequeno, pequenas. Não existe isso. Olha como é simples. Olha lá. The house is good. A casa é boa. Certo? Então, good pode ser bom, boa, bons, boas. Então, olha lá.
The houses are good. As casas são boas. Então, eu tenho somente a palavra good, tanto para boa quanto para boas. E reparem também que o artigo definido, o, a, os, as, é a palavra the. A única dificuldade é que é o TH. Mas isso é um assunto para a gente discutir em outro momento, ok? É tudo uma questão de prática. Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha aqui, ó. The building is good. O prédio é bom. Então, agora, eu peguei um substantivo masculino, prédio, para mostrar que a palavra bom não muda. Good. O prédio é bom. The buildings are good. Os prédios são bons. Eu continuo usando a palavra good. Tanto para bom, quanto para boa, quanto para bons, quanto para boas. Isso simplifica muito, meu irmão e minha irmã. E, mais uma vez aqui, o artigo definido, os, sendo utilizado através da palavra the. Ok? Olha só. Perguntas em inglês. No começo parece realmente um bicho de 7 cabeças. Mas dá uma olhada nisso. Se você vem acompanhando meu conteúdo na internet, eu sempre digo que para fazer perguntas em inglês nós precisamos de verbos auxiliares, que vão nos ajudar, nos auxiliar. A quê? A função dos verbos auxiliares é nos dizer qual é o tempo verbal da sentença. Então, nós temos do para o presente e também existe o does, ok? Para ele e ela. Mas eu vou usar o does com he, she, it. Mas vamos deixar para lá, porque também são duas alterações. Somente 2 variações. Mas, como eu estou usando aqui o você, a gente usa o do para presente. E para o passado, o que eu preciso? Do verbo auxiliar did. Então, do para presente, did para passado. Então, uma pergunta. Você gosta de maçã? Seria, do you like apples? Então, like é o verbo gostar. Apples, maçã. No inglês, no português, a gente fala gostar de. Mas no inglês, não. Eu não preciso dessa preposição. É somente o verbo like. Então, aqui, you é você. Então, você perceba que no português, eu não tenho verbos auxiliares. Mas no inglês, você vai colocar o verbo auxiliar na frente, no começo da sentença. Que já te indica que é uma pergunta. Do you like apples? Você gosta de maçã? E olha agora, um exemplo com o passado. Did you like the apples? Você gostou das maçãs? Aqui dentro de um contexto. Então, apples, maçãs. Das maçãs. Gostar de. Somente the, as maçãs. O verbo like não precisa de preposição no inglês. You, você. Como é que eu sei que essa sentença está no passado simples? Porque tem um did logo no começo. Já sei que é pergunta. Olha que interessante que às vezes em português, às vezes a gente está lendo um texto e às vezes a sentença é um pouco longa, você não percebe que é pergunta. Você percebe que é pergunta quando você chegou no final. E aí você não fez a entonação, Você não tem esse problema no espanhol, porque no espanhol eles colocam lá as exclamações, os pontos de interrogação no começo e no final. E eu acho isso ótimo. E no inglês a gente também não tem esse problema. Porque começou com o verbo auxiliar, eu já sei que é pergunta. Então eu já vou fazer uma entonação de pergunta. Did you like the apples? Você gostou das maçãs? Muito simples, não é mesmo? Assim que você entende essa lógica, você já dá um salto no inglês. Por quê? Fazer perguntas é muito importante. Quem faz as perguntas direciona a conversa. Ok? Então, numa reunião, numa conversa formal ou informal, num congresso, se você quer interagir com as pessoas, você tem que saber fazer perguntas.
Saber fazer perguntas é o princípio da fluência, ok? Fica a dica. Coloquei aqui um outro exemplo para a gente fixar, né? Perguntas em inglês. Do you travel every year? Você viaja todo ano? Então, every year, todo ano. O verbo viajar, travel. Perceba que eu não preciso flexionar o verbo. Para fazer perguntas, eu simplesmente pego o verbo no infinitivo e tiro aquele to, porque não é to be, to travel, to like. Então, eu tiro somente o to do infinitivo. Então, eu uso só a base do verbo, que é o infinitivo, sem aquele to, o to, ok? Então, do you travel every year? Você viaja todo ano? Já sei que é presente, né? E ano passado? Did you travel last year? Você viajou ano passado? Lógico que essa frase aqui, né? Essa expressão de tempo, o ano passado, já está me dizendo que é passado, né? Mas o did está lá na frente. Eu já sei que pergunta e eu já sei que é no passado. Did you travel last year? Você viajou ano passado? Você viu como o inglês é bem mais simples do que você pensava? E fica bem mais fácil aprender e praticar essas estruturas. Não só no inglês bíblico, não só no inglês geral, mas com os dois combinados. Esse é o nosso terceiro mandamento do inglês para cristãos. E o inglês bíblico com o inglês geral. Pois é. Pois ao estudar o inglês bíblico, o contexto você já conhece. Junto com o seu interesse pelas histórias e os ensinamentos contidos na Bíblia, te ajudam a entender as estruturas do inglês geral. Estudar as estruturas do inglês geral vai te ajudar a evoluir ainda mais com as histórias bíblicas. É um ciclo, um alimenta o outro. Esse é um dos principais diferenciais desse método único e poderoso. Quem tem um bom método e se dedica mais, evolui mais e chega ao seu objetivo muito mais rápido. O ciclo do aprendizado do inglês para cristãos. Tudo começa aqui, certo? Com o inglês bíblico. Você sendo exposto ao inglês real, do dia a dia, certo? Sempre pelo ouvir. E depois, de novo, para o inglês bíblico, certo? Novamente, nós estamos aqui no inglês bíblico. Isso vai acelerar o seu conhecimento. E aí, nós vamos para onde? Nós vamos para essa bolinha verde aqui. Prática, muita prática, é o que você precisa para desenvolver o seu inglês e chegar à fluência rapidamente. E nós temos uma plataforma especial somente para a sua prática. E eu acabei de te apresentar e mostrar como funcionam os 3 mandamentos do inglês para cristãos. E agora eles estão diante de você, ao seu alcance, prontos para começar uma transformação na sua vida. Prontos para te tirar do velho mundo, de bloqueios e travas e abrir as portas de um novo mundo, de mais liberdade, mais acesso, mais conexões, mais oportunidades, mais conhecimento, mais descoberta. O que seria de Noé e da sua família e do mundo se ele não tivesse acreditado na palavra do Senhor, se ele não tivesse aceitado aquele desafio e abdicado dos seus medos? O que seria de Moisés, daquele povo cativo no Egito, se ele não tivesse aceitado a missão dada por Deus? Você está no velho mundo e por estar aqui comigo, já está com um pé no novo mundo, né? O que será de você e das pessoas que você pode impactar se você ficar nessa indecisão de colocar esses mandamentos em prática? Comece acreditando que é possível, meu irmão e minha irmã.
Esses mandamentos de inglês para cristãos, eles podem ser aplicados por qualquer pessoa, de qualquer nível de inglês, do zero à fluência, não importa a idade, pois os estudos mostram que quanto mais nós exercitamos o nosso cérebro, mais ele fica apto para aprender. O que importa é a vontade que você tem de acessar o novo mundo proporcionado pelo inglês e também a vontade de ficar mais próximo do Senhor. Toda transformação gera uma resistência. Toda mudança requer energia para acontecer. E tudo que o seu corpo e mente querem é poupar energia. É o instinto de sobrevivência sendo ativado para te manter vivo. E essa resistência se manifesta de diversas formas. Medo de não conseguir, preguiça, deixar para depois, achar que o inglês não é para você. Acredite, a história que a sua própria mente vai criar vai ser muito boa, a ponto de te convencer de você deixar esse negócio de aprender inglês para lá. Eu passei exatamente por isso, diante de grandes mudanças, que eram também grandes oportunidades. Eu fiquei temerosa. Mas em Josué 1,9 diz: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja o que for, que esteja te impedindo de realizar o seu sonho de alcançar a fluência no inglês, que esteja te impedindo de trilhar o caminho que eu te mostrei aqui hoje, saiba que o Senhor é com você e Ele é maior do que qualquer resistência. E às vezes, essa resistência ela só é superada com renúncia, abrindo mão de algo. E isso é particular de cada um. Cada um sabe o que precisa sacrificar para alcançar algo maior. Tempo de lazer? Dinheiro? Todo? Realmente eu não sei. Eu sei que isso já aconteceu comigo. Você ouviu a minha história lá na primeira aula. Eu resisti a aceitar e caminhar com Jesus na minha vida. Mal sabia a grande companhia que eu estava perdendo. Eu queria fazer tudo do meu jeito, sem saber que do jeito dele era infinitamente melhor para mim. Eu tive que sofrer um golpe, perder quase tudo que eu tinha construído para ganhar o que há de mais valioso nessa vida, a graça e a paz do Senhor. A partir do momento que eu aceitei Jesus e decidi caminhar com Ele, atravessar aquele deserto ficou muito mais fácil. Fui suprida em cada uma das minhas necessidades diárias. E a partir de então, as minhas escolhas são feitas para o propósito dele. Todos os dias eu abro mão de muita coisa. De curtir essa linda praia daqui da cidade maravilhosa. De estar em contato com as pessoas que eu amo. De jogar vôlei de praia, por exemplo, para cumprir esse propósito. Preparar aulas, gravar aulas, editar aulas, postar aulas, preparar esse evento. Estar aqui com você faz parte desse propósito e eu faço tudo com muito carinho. Eu estou 100% comprometida aqui com você para que você alcance a fluência no inglês de uma vez por todas e também tenha a sua vida transformada para poder transformar outras vidas. E é por isso que eu criei a mentoria Inglês para Cristãos. Uma solução completa para levar qualquer pessoa do zero à fluência no inglês, ao mesmo tempo que a leva para mais perto do nosso Pai Celestial, sem ter que fazer tantas renúncias assim. Pois este é um método validado pelos meus alunos, que além de te entregar um conteúdo de inglês geral e bíblico transformador, entrega também um novo propósito de vida. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O mundo precisa mais de paz. Bem, nessa aula, eu te revelei as estratégias certas para você chegar à fluência no inglês, corrigindo todos os erros que eu te apresentei lá na aula 1. Te revelei os 3 mandamentos do inglês para cristãos. Você aprendeu o primeiro mandamento, que é aprender inglês através do ouvir e das histórias bíblicas. E como isso pode ajudar a destravar o teu inglês. Te tirar do velho mundo e te dar acesso ao novo mundo cheio de oportunidades e mais proximidades com Deus. Você aprendeu o segundo mandamento,
praticar com a palavra do Senhor, permitindo você colocar em prática tudo o que você aprendeu de inglês, ao mesmo tempo que você tem mais contato com a palavra, mudando completamente a forma de você colocar em prática o seu inglês. Você viu o terceiro mandamento, unir o inglês bíblico com o inglês geral, que pode acelerar a sua chegada na fluência no inglês. Fizemos um exercício prático do inglês bíblico, que você pode fazer com todos os versículos da Bíblia e evoluir estudando de maneira independente. Então, a próxima atividade que você vai postar lá na comunidade é um vídeo do YouTube com um pequeno estudo bíblico em inglês de um versículo da sua escolha, daquele jeitinho que nós fizemos juntos. Qual é um versículo que você conhece bem? Pesquisa no YouTube. A minha sugestão é que você use a nova versão internacional, que é a versão que eu uso para o conteúdo gratuito que eu posto todos os dias nas minhas redes sociais. Eu vou postar os links dessa Bíblia, no português e no inglês, lá na comunidade do Facebook para facilitar os seus estudos. Só que o melhor ainda está por vir. Se esses mandamentos trazem resultados por si só, imagine juntos e combinados. É por isso que na próxima aula, na aula 3, eu vou te entregar um mapa dos 3 mandamentos do inglês para cristão. E eu vou te revelar como eu uso os 3 mandamentos juntos na prática para você alcançar a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Por isso, a aula 3 é a mais importante de todas. Você vai ter a visão geral do caminho que você precisa percorrer para atingir a fluência no inglês, não de uma forma chata e penosa, mas guiada pela palavra de Deus. Enquanto ela não chega, clica aqui embaixo. Aqui tem um botão que te leva para a nossa comunidade do Facebook. Então, vai lá. Comenta o que você está achando das aulas. O que você já aplicou e deu certo. Eu ficarei muito honrada e tentarei responder o máximo que eu conseguir. E não saia daqui com dúvida. Posta lá na comunidade. E eu quero te agradecer novamente por estar aqui comigo, firme e forte. E antes de eu ir, eu quero deixar um outro presente para você. Eu vou postar lá na comunidade um estudo completo da oração do Pai Nosso. E é lógico que é um estudo bilíngue, em português e inglês, para você crescer em fé e no inglês. Então está combinado. Não perca a aula 3 de jeito nenhum. Até a próxima aula. Te espero lá. Graça e paz.